crianças! Eu sou a professora Eliane Medeiros e juntos vamos estudar mais um componente da disciplina de matemática. Então, nós vamos estudar mais um conteúdo relacionado que faz parte, da disciplina de matemática. E dessa vez, nós vamos aprender um pouquinho sobre as formas geométricas espaciais. Então, se vocês observarem tudo ao nosso redor, tudo que existe no mundo, há sempre uma forma, não é verdade? Então, tudo nós podemos comparar com formas espaciais. É isso mesmo. Então, existem formas, por exemplo, da natureza. Então, na natureza, tudo há uma forma com diferentes cores. Então, na natureza existem várias formas, certo? Existem várias formas existentes na natureza. Então, observem bem esta imagem, de uma montanha. Então, ela tem um formato, a forma dela, observem bem. Será que vocês conseguem relembrar que forma é essa? Que forma geométrica esta montanha tem? Será que vocês lembram? Eu vou mostrar outras formas, outras imagens da natureza com formas diferentes, como essa da montanha. Ela tem o formato de, vocês sabem, de uma pirâmide, não é isso? E aí eu vou mostrar outras formas existentes na natureza. Essa, bastante conhecida. Olha só o formato do nosso planeta Terra. Será que é a mesma forma da montanha, gente? Vou abrir para vocês observem. Será que é a mesma? Vou visualizar bem para vocês, ó. Bem visível. Então, são imagens existentes na nossa natureza, Uma imagem do planeta Terra e uma imagem de uma montanha. E essas duas têm formas diferentes, têm formas e cores diferentes, Então, essa do planeta Terra, por exemplo, ela tem uma forma espacial bastante diferente que a da montanha, que é a forma de uma esfera, certo? Então, o nosso planeta Terra, a forma dele é uma forma tem um formato, parecido com a forma geométrica, espacial esfera. Vamos para a próxima imagem. Agora, observem bem essa imagem. É a imagem de uma flor, olha só, de uma plantinha. Observem bem aí a folha dessa planta, Que é bastante diferente, É uma forma triangular, não é isso? Olha a forma dela, gente. Então, bastante diferente, não é? Então, tudo que existe na Terra, no nosso planeta Terra, tem formas e cores variadas. Então, observem bem a imagem da folha, desta folha aqui, que tem o formato de uma pirâmide. E eu até poderia, assim, comparar como de um cone, O formato, a forma de um cone, de uma figura geométrica espacial, E aí nós podemos visualizar outra. Olha só, gente. Vocês conhecem essa imagem aqui? Isso é um casco de jabuti, certo? Observem bem a forma que o casco é feito, Existem várias formas no próprio casco do jabuti, certo? Tem um formato aí, uma forma de prisma,
o formato da figura do sólido geométrico espacial, certo? Então, com essas imagens, nós podemos compreender que tudo o que existe à nossa volta, na natureza, por exemplo, existem formas diferentes, formas e cores. Mas além das imagens, de tudo que existe na nossa natureza, com esse mesmo formato dos sólidos geométricos espaciais, existem também, nós podemos encontrar algumas formas na paisagem construída pelo homem, como é o caso das casas, por exemplo. Então, as nossas casas, as casas onde nós moramos, existem várias formas para ser construída. Então, uma casa não é construída somente com uma forma, com uma única forma. Se vocês observarem o telhado da casa de vocês, é diferente do restante da casa. E aí nós podemos comparar essa forma, né, o formato do telhado com a forma geométrica dos sólidos. E nós estamos nos referindo, nós estamos falando dos sólidos geométricos espaciais, certo? Então, se vocês observarem bem, vamos observar aqui bem todos esses exemplos dessas casas. São formas diferentes, né? A forma que foi usada para a construção de cada parte da casa é diferente. E essas formas nos lembra a forma dos sólidos geométricos, certo? E aí nós podemos pegar outros exemplos, outras imagens, mas agora de alguns objetos do nosso dia a dia, com formas e cores diferentes. Como é o caso, vamos para essa primeira. Como é o caso desses aqui, olha só. Então, aí aqui nós temos vários exemplos de objetos, né, que estão a todo tempo ao nosso ver, à nossa visão, à nossa vista, e com formas diferentes. E essas formas nos lembram o quê? Lembram as formas dos sólidos geométricos. Então, nós temos aqui, vamos lá, nós temos aí uma barrinha de chocolate, né? Olha o formato dela. Nós temos a bola, uma latinha de refrigerante, uma caixa de presente, um sorvete e outra caixa de presente. Então, se nós compararmos as duas caixas de presentes, os formatos são diferentes, não é? Então, uma parece com o quê? Vocês lembram qual o sólido geométrico que se parece essas duas caixas de presentes? Então, por exemplo, nós temos aqui a caixa de presente vermelha. E nós temos essa outra caixa de presente, né? Que é roxo aí com amarelo. Será que essas duas formas são iguais? Não, né? Nós temos duas formas diferentes, certo? E aí eu posso até lembrar a vocês essas formas, certo? Vocês lembram? Uma se parece, tem um formato parecido com um paralelepípedo e o outro com um cubo. Então, são duas formas diferentes. E aí, a gente pode mostrar, eu trouxe algumas outras imagens de formas de objetos, né, existentes no nosso dia a dia, na nossa casa aí. E vocês podem fazer essa comparação com as formas dos sólidos geométricos. Como é o caso da TV. Observem a TV ao qual vocês estão assistindo agora. Então, a forma dela, certo? E vão relacionar, lembrar a forma dos sólidos, certo? Nós temos a TV. Vamos ao próximo. E esse, vocês conhecem? É o cone. Geralmente nós encontramos esse cone onde? Nas ruas, né? Quando os agentes de trânsito estão fazendo blitz, trabalhando e colocam esse cone sinalizando, não é isso? Então, a forma desse cone, desse objeto, é o sólido geométrico cone.
E aí nós vamos para o próximo. Esse bem conhecido e gostoso bolo. Observem bem, né, a forma do bolo. Tem um formato parecido, uma forma parecida com o outro sólido geométrico bastante conhecido, não é? Vamos ao próximo? E esse, mais uma vez, parecido com a forma do cone, certo? Vamos ao próximo? E esse, gente, vocês lembram? É o tijolo. Então, a gente pode lembrar, né, a forma que o tijolo se parece, que é um paralelepípedo. É isso mesmo. Será que vocês conseguem lembrar outro objeto que tem essa mesma forma? Vocês podem pensar um pouquinho e lembrar e conversar com a mãe ou com o pai ou com o irmãozinho que está próximo e fazer essa comparação. O que outros objetos têm essa mesma forma do sólido, né, do paralelepípedo. Vamos a um próximo? E agora os lápis. Os lápis de cores que vocês têm aí na casa de vocês, né? Então, vocês vão relacionar e lembrar qual é a forma que lembra, né, esse lápis. Será que se parece com o cone? Ou se parece com o cilindro? Vocês lembram? Vamos a um próximo? Agora nós temos o celular. O celular tá virado, eu vou virar direitinho para vocês, para que vocês tenham uma maior visualização, uma melhor visualização. Então, olha só esse formato, a forma do celular. Será que ele se parece com algum sólido geométrico, uma forma de um outro sólido geométrico? O que vocês acham, gente? É isso mesmo, ele se parece com o paralelepípedo. É isso mesmo. E aí, vamos a um próximo? Bastante conhecido, né? Este brinquedo, que é a bola. A bola tem a mesma forma de uma esfera. Então, essas foram as formas de vários objetos existentes na natureza, existentes no ambiente modificado pelo homem, né? E até nos vários objetos que estão à nossa volta, estão à nossa casa, que existem no mundo todo, tem sempre formas e cores diferentes, certo? E aí, se vocês quiserem visualizar mais uma vez a nossa aula e aprender um pouquinho mais, vocês podem acessar a plataforma Eduque. Eu fiquei muito feliz por estudar mais um pouco com vocês sobre os sólidos geométricos espaciais, certo? Fiquem com Deus e até breve! Tchau, crianças!